Gostando. E eu queria começar, para quem não conhece ainda a sua carreira, o seu trabalho, você contar um pouco da sua história, como é que a música chegou na sua vida, foi você que foi até ela ou ela que veio até você, como é que tudo aconteceu? Bom, boa noite. E é uma honra também estar falando com você. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo contar um pouco da minha trajetória. E, bom, no caso da música, eu acredito que é ela que chegou até a mim, Uhum. porque eu comecei, desde pequenininha eu canto, desde muito novinha mesmo. Então, eu Legal. comecei cantando no coral da igreja, ali por volta dos 7, 8 até 9 anos de idade. Uhum. Comecei, fui entrando ali na pré-adolescência, tive banda de rock também, então eu passei pelo rock, pelo gospel. Depois, o meu gosto musical, ele é muito variado. Sim. Então, ali eu cresci ouvindo um pouco do que passava na TV, né? Quando era pequenininha. Então, tipo, Axé, o Tchan, não sei o que, não sei o que. O gospel, rock, muito R&B, Beyoncé, Rihanna. Legal. Depois, ali, misturei um pouco com o rap, até chegar no canto indígena. Então, assim, foi uma trajetória que veio desde quando eu era muito criancinha e permanece até hoje. Pô, bacana. E a sua família ela sempre te apoiou na música? Como é que foi no início? Não, não, ela não me apoiou na música nos inícios. Eu cantava ali na igreja, só que a minha família via meu amor pela música como um hobby. Sim. Sempre um hobby, sempre aquela coisa. Não, procura uma profissão para você, vai fazer outra coisa, mas estou aqui hoje, né, É. provando que eu estava certa. Certa desde o início. É porque muita gente tem esse preconceito, né, de ver a música como um plano. Você tem que ter um plano B, né? Não pode ter sua carreira. Mas a partir de qual momento que você passou a enxergar ela como sua profissão? Tipo, já tá ficando algo sério a partir daqui. A partir do momento que eu me mudei para São Paulo, só por causa da música. Isso tem aproximadamente 7 anos. Pô, Eu bacana, saí da Bahia, vim para cá e tô aqui, trabalhando. legal. E você teve uma trajetória marcada por, como eu estava falando, misturas sonoras, né? Pela valorização da ancestralidade também. Como foi encontrar em Energia Positiva, que é o seu novo projeto, uma harmonia perfeita que combinasse o reggae, rap, rock e o canto indígena? Bom, como a minha trajetória já é marcada por esses ritmos, é muito forte, marcada por esses ritmos, eu Uhum. falei, bom, agora que eu finalmente consegui achar pessoas que conseguiram entender essa minha linguagem, primeiramente, porque de início as pessoas acham estranho, assim, algumas pessoas que eu trabalhei, mas você é o quê? Aí me colocava na caixinha ou do rock, ou do rap, ou do reggae. Você tem que escolher as três coisas. Ou do canto indígena. Você tem que estar em um grupinho, né? Você não pode estar ali no É. meio. E, gente, pra mim é impossível sair um grupinho só. Eu sou, tipo assim, eu gosto muito de muitas coisas, da mistura. Sim. E encontrei pessoas que me entenderam esse conceito, e juntos a gente conseguiu juntar em uma música só tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que meu trabalho fala e representa. Legal. E a canção ela nasceu de um momento muito íntimo, né? Sensível, seu, que estava. Pelo que tá escrito, você estava no sofá, né? Com saudade da aldeia, né? E como essa conexão emocional com a. Eu vou. Tudo que eu for ter, eu vou te pedir ajuda para falar. Sem problema. Caraíva, tá certo? Caraíva. Isso, isso. Influenciou o processo criativo da faixa. Eu não nasci nem cresci na aldeia. A Aham. minha retomada de identidade indígena, que eu passei a estudar sobre a minha família, estudar sobre a minha ancestralidade, nisso vai fazer 10 anos que eu comecei essa caminhada, então não foi ontem. Aham. E lá, né, que eu sou baiana, sou da Bahia, e no território baiano, exclusivamente em Porto Seguro, Caraíva, em que eu me encontrei, que Uhum. eu consegui olhar para mim, olhar para dentro de mim e falar, não, essa sou eu, é o que eu me identifico, e não só eu, tipo, as pessoas, né, o que a gente chama de os parentes indígenas, me acolheram e me abraçaram super, Uhum. e tiraram as dúvidas, eu tô aí até hoje. Sim. Mas você já E sabia que você era daquela aldeia ou você nunca tinha ido atrás ainda? não tinha ido atrás. Até então só ouvia relatos da minha avó, né, que sobre, eu falava, nossa, a gente parece muito indígena, e contava um pouco sobre as histórias que ela tinha com o tio dela, que ela morava lá, Aham. na mata, colhia frutas, e eram as poucas informações que eu tinha. Com o tempo,
que eu não sabia exatamente de onde era. Assim, eu fui buscando, conversando com outras pessoas também, até chegar na minha aldeia, porque a história da minha cidade é composta por 3 povos: os Pataxó, os Imboré e os Mongoió. E eu Uhum. falei, bom, tem um território Pataxó, vou lá conhecer e me conhecer. De início, era só uma curiosidade em saber e em obter respostas sobre mim. Aham. Mas com o tempo, o vínculo ficou tão forte que eu falei, eu não consigo não cantar e não falar sobre toda a Sim. minha trajetória e minha caminhada. Uhum. É, porque você está descobrindo uma nova parte da sua história, né? Apesar de você estar descobrindo agora, sempre teve ali com você. Sim. E nesse caso, você descreve que a natureza é como uma das suas maiores inspirações, né, que você tem. E em que momentos do seu dia a dia você pode dar exemplo que você sente essa força natural te guiando? Aqui, hoje, eu já estou morando aqui em São Paulo, mas em um ambiente tem mais verde, que tem mais mata. É porque isso que eu E, pensei, é difícil, né, você conseguir achar um ambiente aberto ainda. é, e aí, com o tempo, cheguei em São Paulo, morava muito em meio ao barulho, assim, morava em uma avenida, mas graças a Deus é muito trabalho. Estou conseguindo morar em um ambiente que tem próximo de mata, então eu já acordo com os passarinhos cantando. É um ambiente mais silencioso, eu consigo ver borboletas, até vagalume, várias espécies diferentes que chegam aqui no quintal. Legal. Isso aqui me faz, assim, estar mais perto e me conectar mais com a natureza. Eu tenho uma coelhinha também, que é Ah, muito fofa, a Amora. uhum. E todo o tempo, assim que eu tenho alguma folga, ou eu vou para alguma aldeia daqui de São Paulo, Guarani, ou viajo para a praia, ou vou para uma cachoeira, mas eu sempre tenho que estar com essa conexão. Legal. E você cresceu em Vitória da Conquista, né? E começou no coral da igreja, como a gente falou. Você acha que essa vivência religiosa, comunitária, ela acabou moldando um pouco também a sensibilidade artística? Sim, de início de uma forma um pouco negativa, porque existem muitas regras, né? Ah, Então eu digo que eu cresci com não pode. Ai, não pode ouvir isso, não pode fazer aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. uhum. E depois de muito tempo agora que eu falo, não, pode sim, é uma parte ruim da religião que não agrega ao que eu sou hoje. Aham. E nessa parte do óbvio que a gente tem que ter, né? Tem que saber para onde vai, com quem está, e existem coisas realmente que não podem para a gente não se prejudicar. Mas Uhum. de resto, tipo, não ouvir músicas que não fosse música gospel. Como assim? Ah, Sim. como assim? E eu passei muito tempo da minha vida ouvindo isso, então me prendia. Uhum. Durante uma parte da minha vida eu me prendia e me privava de muita coisa. E aqui em São Paulo, eu acho que conhecendo outras pessoas, outras culturas, outros músicos, abriu muito a minha visão a respeito da vida e a respeito da arte. Legal. E você acha que era uma coisa local sua? Porque você falou que quando você veio para São Paulo que você conseguiu se abrir mais, né? Era uma Sim. coisa local ou era algo de família mesmo, do seu cerco social que você estava lá? É meio que eu fui condicionada a isso. Entendi, não foi questão do local, né? De Vitória, de São Paulo, né? Era mais questão da sua vivência. A cidade também, é uma cidade que não tem ainda muita estrutura para os artistas, muita cultura variada. Sim, Então, foram os dois fatores. coisas. E você foi pioneiro no rap indígena na Bahia. Sim. Tem muita força na identidade, você carrega. Em algum momento você sentiu resistência ou dificuldade de conciliar a tradição indígena com os ritmos urbanos, por exemplo? De início, era aquele negócio assim: ou eu faço isso, ou é só isso, só o canto, ou eu misturo com o que eu gosto, né? Que é que eu tenho uma vivência urbana. A Uhum. minha vivência em aldeia depois que eu já estava adulta. Sim. Quando eu comecei, não era, né, como a gente fala, não tinha tanto hype, artistas indígenas, nem tinha muito esse papo. E Uhum. eu comecei aprendendo o Pachorrã com permissão, né, das lideranças da aldeia, das pessoas da aldeia. Assim, eu sempre peço permissão para fazer as coisas, eu nunca chego, sabe, assim.